Agora eu quero voltar com as ocorrências policiais para a gente falar sobre o caso de Borba, que está repercutindo muito, um crime extremamente brutal, que chocou os moradores do município e revoltou a população. Inclusive, um dos suspeitos de matar, esquartejar e queimar uma mulher foi linchado pela população. Ele foi arrancado de dentro da delegacia, levado para o meio da rua, onde acabou sendo assassinado pelos moradores. Só que aí a polícia, durante as investigações, descobriu que tem um segundo suspeito envolvido. Ele foi preso, já está aqui em Manaus. Vem comigo para o telão da audiência, porque o Kennedson Paes está acompanhando uma coletiva de imprensa e o delegado está falando a respeito das investigações. Vamos ouvir. Agora vai depender dos exames, da perícia, quando chegar, talvez consigamos chegar. Mas, a princípio, pelo que foi informado por populares e pela Guarda Municipal, que foi quem teve o primeiro contato, isso ocorreu de domingo para segunda. E a respeito das pessoas sobre a questão de serem assassinadas no Júdice? Ao mesmo tempo, de forma concomitante, uma parte da equipe ficou imbuída dessa missão. Nós já identificamos, por meio de apoio do DIP de Nova Olinda, na pessoa do Dr. Everaldo Carneiro, conseguimos identificar por meio de vídeos as pessoas e já foram interrogadas e indiciadas pelo crime de homicídio qualificado em face de Judson e dano ao patrimônio público. O delegado está falando sobre detalhes sobre esse caso lá do município de Borba, onde essa vítima de 45 anos foi morta, torturada e ainda teve partes do corpo queimada em um forno de lenha. A gente vai continuar ouvindo o delegado. Consumindo bebida alcoólica e drogas. Eles já andavam juntos. Houve algum desentendimento, provavelmente, talvez por conta de entorpecente, e houve esse assassinato. Essa é a motivação que o delegado acabou de mencionar. Então, o que a polícia tem até agora é que os dois estavam, todos eles estavam, na realidade, reunidos para consumir bebidas, também drogas. E aí, durante essa situação, foi que houve algum tipo de desentendimento e aí essa vítima foi assassinada. Coletamos, eles nos forneceram parte da ossada, que está sendo encaminhada para o IML para que seja feito o exame antropológico e de comparação de DNA, a fim de materializar também o crime. O delegado falou agora a respeito sobre as partes do corpo da vítima que foi incendiado dentro de um fogão a lenha, lá nesta região mais isolada do município de Borba. Então, o delegado acaba de mencionar o fato de que eles acabaram incendiando, acabaram incinerando parte do corpo dessa vítima, e agora a gente vai saber do delegado Cícero Túlio a prisão que foi realizada aqui em Manaus do suspeito de ter sido o participante desse assassinato. Vamos ouvir o delegado. Ainda no dia 9, a gente foi noticiado aí do fato por conta da delegacia de Borba, que já tinha iniciado as investigações, solicitou apoio, inclusive, a outros órgãos da segurança pública para fins de tentar localizar e dar cumprimento a essa prisão, haja vista que ele ainda estava em situação de flagrante. A partir de então, toda a equipe do primeiro DIP, juntamente com as equipes policiais de algumas delegacias do interior, inclusive da Polícia Militar e de outros órgãos de segurança pública, passaram a realizar buscas em relação a esse suspeito para fins de capturar ele, uma vez que ele teria fugido de lá da comarca de Borba, em razão daquelas atividades criminosas que foram proferidas por populares daquela região por conta da brutalidade dos fatos praticados por Judson e por Davi, pelo David. Tínhamos uma informação, conseguimos coletar uma informação de que possivelmente ele estaria se dirigindo para aqui, para a região metropolitana de Manaus. Conseguimos, então, confrontar as nossas informações, juntamente com as informações que foram produzidas pela comarca de Borba, pelos policiais civis lá de Borba, e passamos, então, a fazer um acompanhamento dele até a chegada nas proximidades aqui da região metropolitana de Manaus. É uma atuação conjunta, uma operação concatenada e de forma simultânea com os policiais de Borba, que vinham acompanhando ele também pelas passagens de alguns municípios até a chegada aqui das imediações da região metropolitana de Manaus. E assim que visualizamos eles prestes a embarcar numa lancha com destino aqui ao Porto do Ceasa, demos aí a determinação para que as equipes policiais realizassem aí uma abordagem onde foi possível identificar ele, que estava já encapuzado, para fins de tentar despistar a atuação da polícia, uma vez que ele estava bastante queimado. Então, conseguimos capturar ele,
fizemos a formalização do auto de prisão em flagrante e após o procedimento cartorário ele foi encaminhado a uma unidade de saúde aqui do 28 de agosto, onde se encontra internado em estado grave. Já comunicamos o fato ao Poder Judiciário através do cartório da audiência de custódia e agora ele vai ficar à disposição da Justiça para responder pelos delitos. As informações, o David Guimarães, ele permanece internado em estado grave e, segundo o delegado, está recebendo apoio dos familiares para poder escapar do município. De dar o apoio, prestar o apoio no sentido de levar ele para o atendimento médico, trazendo ele por vários dias, né, nessa situação que ele se encontrava, com diversas queimaduras no corpo. E ao chegar aqui já nas imediações do Porto do Ceasa, a gente conseguiu capturar ele, demos o pronto atendimento no sentido de preservar a sua integridade física e agora ele aguarda aí o pronunciamento do Poder Judiciário para ficar à disposição da Justiça. Inclusive, a própria família, conforme a polícia já mencionou, a família afirmava que o David Guimarães não tinha envolvimento com o crime. Estava ali numa situação, de fato, com bastantes ferimentos em face das queimaduras suportadas durante aquela ação lá de Populares em Borba. E agora ele foi encaminhado ao pronto atendimento, onde se submeteu a alguns procedimentos cirúrgicos e encontra-se em estado grave nessa unidade de saúde. A gente acaba de ouvir aqui pela Polícia Civil as informações a respeito desse caso. A Vânia Nunes, ela tinha 45 anos, uma mulher que estava ali vivendo a vida. Inclusive, a gente teve acesso a alguns vídeos que mostravam a Vânia aproveitando a família ao lado ali dos netos, crianças pequenas. Era uma pessoa que realmente vivia bem a vida, mas que, infelizmente, ela acabou tendo uma relação, supostamente, com o Judson. O Judson, ele que era o principal suspeito de ter cometido esse crime. Então, teria sido o próprio Judson que teria planejado este assassinato. E com isso é que ele teria chamado o David Guimarães para poder assassinar essa vítima, também fazer ali os cortes do corpo dessa vítima e depois ainda tentaram se livrar dos restos mortais, colocando esses restos mortais dentro de um fogão a lenha. E aí incendiaram esses restos mortais do corpo da vítima na tentativa de tentar se livrar do corpo da mulher. No entanto, a própria família da mulher conseguiu, ela teve acesso a essa informação, teve acesso ao local em que isso aconteceu e aí conseguiu recolher os restos mortais da vítima. A família da vítima estava extremamente nervosa e também temendo que esse crime permanecesse impune, mas o fato é que a polícia já fez essa prisão. O David Guimarães, ele já tinha sido preso na ocasião do crime. No entanto, após a população invadir ali o posto da Guarda Municipal do município de Borba, ele conseguiu escapar através de uma área de mata. No entanto, no momento que ele estava chegando a Manaus, ele acabou sendo preso pela Polícia Civil, primeiro distrito integrado de polícia, que estava trocando informações com a delegacia de Borba para poder chegar na prisão desse suspeito identificado como David Guimarães, de 22 anos. A gente vai tentar voltar aqui com o delegado para falar mais sobre esse caso, porque com certeza esse caso chama a atenção. Esse caso envolve dois jovens, um de 24 anos, que é o David Guimarães, esse que foi preso, e o Judson, esse que teria planejado todo o crime, tem apenas 22 anos. Então a gente tem esses detalhes, apurados. A gente vai tentar conversar aqui novamente com o delegado a respeito desse caso, para que a gente possa elucidar a forma como a polícia chegou até esses suspeitos, como a polícia conseguiu fazer a prisão do David Guimarães. A gente tinha conhecimento desse fato criminoso que foi operado entre o dia 8 e 9 desse mês. Conseguimos aí, com base nas informações que foram levantadas preliminarmente pela delegacia de Borba, ter a qualificação e as características do suspeito. A partir de então, as equipes passaram a levantar informações, conseguimos a informação de que ele estava se dirigindo aqui para a região metropolitana de Manaus e a partir de então, juntamente com os policiais de Borba, fizemos um trabalho de monitoramento e acompanhamento desse suspeito que passou por alguns municípios do interior, tanto Altazes quanto Careiro. E no momento que ele estava prestes ali a embarcar numa lancha com destino a Manaus, juntamente com dois de seus familiares, determinamos que houvesse a abordagem a fim de identificar se de fato era aquele suspeito, haja vista que ele estava todo encapuzado, e no momento daquela abordagem a gente constatou que se tratava do David, possibilitando então a lavratura do seu auto de prisão em flagrante. Acabamos de ouvir sobre a prisão do David Guimarães e daqui a pouquinho a gente vai trazer no nosso Amazonas Record detalhes sobre esse caso brutal e também a forma como a polícia chegou a cada um desses suspeitos. Alisson, volto com você.
Kennedson, obrigado pelas informações, tá? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Kennedson Paes sobre um outro assunto. Deixa só eu fazer um alerta para os moradores do interior do Amazonas, principalmente para os moradores lá de Borba, onde tudo aconteceu. A gente entende que o crime cometido por esses dois homens foi um crime que não tem perdão. É algo que revolta realmente todos os moradores, todas as pessoas que conheciam e que conviviam com essa mulher. Mas linchamento, gente, é crime e é um problemão que você arruma para sua vida. Então, ali no calor da emoção, os ânimos ficam mais exaltados, não haja sem pensar. Pense duas vezes antes de agredir um suspeito de qualquer crime até a morte. Chama a polícia, deixa que a polícia vá e faz o trabalho dela. Não complica a sua vida assim não, porque o linchamento é investigado. A polícia identifica quem comete esse crime e prende. Você não quer ser preso por conta de um criminoso. Tenho certeza que ninguém quer. Então, chama a polícia, deixa que a polícia resolve. Mais uma mulher que morre, infelizmente, dessa vez no interior do Amazonas.